Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Patrícia Savoy é médica nutróloga com certificação em Ayurveda Lifestyle pelo Instituto do Deepak Chopra, na Califórnia. Acredita em uma visão integrativa do ser humano, focando em tratamentos que levam ao bem-estar do corpo, da mente e da alma. Mãe, médica, empreendedora e sempre em busca de mais qualidade de vida e, por que não, de organização. Paty também preza pela importância da rotina diária e do estilo de vida saudável para os resultados individuais. Foi assim que nos conectamos e é por isso que estamos aqui. Então, é um prazer tê-la por aqui, Paty. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mar. Depois de muito, né, a gente postergando, a gente conseguiu com bastante organização. Eu que agradeço o convite. Isso aí. É bom que agora eu descobri que é Patrícia Savoy, gente. Não é Patrícia Savoy, tá? Fica a dica. Então, aproveitando, conta pra gente, Paty, quem é Patrícia Savoy? Patrícia Savoy por Patrícia Savoy. Bom, eu fiz hoje, né? Eu tenho quase 11 anos de formada. Então, uma coisa que quase ninguém sabe é que antes eu fiz hotelaria, mas não completei. Eu sempre gostei muito de viajar e acabei me enganando aí um pouquinho com a história de você viajar e você fazer hotelaria, mas foi uma experiência para mim muito válida em questão de corporativismo e trabalho. Fiz medicina, na verdade a medicina sempre foi uma paixão, desde o meu primeiro livro que eu li, assim, que chamava Zona Quente, que é um livro sobre o ebola, então é algo que sempre me chamou muito a atenção. E depois que eu me formei já querendo nutrologia, então eu já tinha certeza dessa especialidade, é algo que unia muita coisa que eu gostava, nutrição, metabolismo, estilo de vida. Eu sempre fui uma pessoa que prezei por atividade física, por ter uma vida, né, saudável, desde a minha adolescência. Então, era uma especialidade que casava muito com o que eu gostava. Então, fui direto para essa especialidade. E também uma coisa que quase ninguém sabe é que eu tenho formação em psicanálise. Né? Eu fiz 2 anos de formação em psicanálise, mas não atuo como psicanalista, mas acredito que me ajuda muito para entender, né, o paciente, para me entender um pouco como é que anda a vida dele, a cabeça dele, e a gente fala o que está por trás da queixa que ele acredita ser o motivo da consulta, né? Então, eu também já tinha esse gosto pela nossa mente, e depois de um tempo na nutrologia, eu senti falta de um diferencial, né? De repente, eu vivi aí um momento de muito nutrólogo se formando, muito nutrólogo no mercado, e eu queria ter um diferencial. Mas eu, buscando na internet mesmo, em pesquisa, sempre tive paixão por consultoria em spa, por bem-estar. Cheguei no grande Deepak Chopra e vi que ele tinha uma formação, né, que não necessariamente é uma formação para médico, que chama Perfect Health, né, que só pelo nome, saúde perfeita, brilhou meus olhos. Eu fui atrás de como que funcionava, a documentação, o que eu precisava, e fui para a Califórnia. Tive que ir 4 vezes, em 2 vezes eu levei a família junto. E durante esses 2 anos de formação, então a gente tem aula online, né? A gente tinha livro para ler, tudo. Eu acabei tendo essa formação em que eles chamam, né, de certificação em instrutor de Ayurveda em estilo de vida, e casava mais uma vez com a nutrologia, com a psicanálise, com o movimento que eu acredito muito, que é a medicina de estilo de vida, né? Então a gente tem aí surgindo, né, uma pós-graduação de medicina do estilo de vida no Einstein, a gente tem já uma associação de médicos de estilo de vida, mas eu acho que no fundo, a gente médico sempre vai cair no estilo de vida do paciente, né? Não tem como. Claro, verdade. Se você quer tratar aquele paciente, você tem que estar, pelo menos entender o estilo de vida dele. Então, eu sou apaixonada, quando a gente pensa em estilo de vida, eu sou apaixonada por isso.
Maravilhoso, obrigada por compartilhar. E já pegando aí o gancho, conta pra gente como é o Deepak Chopra, como é fazer um curso com o Deepak Chopra, que eu fiquei curiosa. Sim, ó, a princípio eu não tinha certeza se eu ia ter aula com ele, e depois você recebe o cronograma, são módulos, e você tem algumas opções de fazer aquele módulo ao longo do ano. Claro, por a gente estar no Brasil, eu tinha que fazer simplesmente uma conta de dólar, né? E eu tinha que ter uma programação por ter filho, tudo. Então, quando eu vi que em um dos módulos ele ia ser professor, e foi no meu primeiro módulo, onde foi o primeiro módulo que foi aprender a meditar, eu aprendi com ele. Gente, então, eu me sinto muito privilegiada, porque eu nem sabia direito o que era meditação. O meu primeiro módulo foi meio, putz, né, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para o lado, assim, meio que de olho aberto. Acho que todo mundo já meditou assim em público uma vez, né? Um olho aberto, um olho fechado, para ver se tem mais alguém igual a você. E eu me sinto um pouco um peixe fora d'água. Mas você ter, e para mim, foi muito bom, sem preconceito nenhum, mas para mim foi muito bom começar com um médico. Né? Então, um médico que realmente tem ele tem os dois lados, assim como eu hoje. Então, ele tinha a formação dele de medicina interna nos Estados Unidos e a parte de Ayurveda. E então, toda a base científica que ele dava, para mim, fazia muito sentido. Então, todos os dias a gente tinha uma meditação com ele e uma aula sobre os chakras. Ter uma aula sobre os chakras com Deepak Chopra trouxe toda a ciência, né? Não era é um chakra, não, era o chakra. Né? E tudo que aquele chakra envolvia e os órgãos que aquele chakra envolvia. Então, realmente foi muito incrível. Eu só não tive aula com ele em um dos módulos, mas eu tive a sorte de outro módulo que chama Journey into Healing, então é Jornada para a Cura. Ele também foi meu professor, junto com o Mark Raymond, que é um médico, assim, para quem gosta de documentário, mas ele foi o diretor daquele documentário que chama Feed Up, que são 2 confetes. Né? Tem no Netflix, aí ele é o diretor, que é um médico que engaja muito a guerra contra o açúcar. E eu tive a oportunidade também de ter aula com o Dr. Suhas, que o livro dele está ficando famoso, que chama, eu tinha postado ele em inglês, mas agora já tem em português, que é Mude a sua rotina, mude a sua vida. Sim. Né? Em inglês é Change Your Schedule, Change Your Life. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele também. Então, eu me considero muito privilegiada de ter tido aula com esses 3 médicos, assim, que conseguiram unir muito essas 2 coisas. Maravilhoso, que legal. E conta pra gente, então, né, de forma resumida, aí, o que seria o Ayurveda? De uma forma bem simples, pegando a tradução da palavra, Ayurveda significa ciência da vida. Né? O Veda é tudo que é ciência, então a gente tem muitos Vedas, né? Quando a gente vai ver para yoga, a gente tem a parte da religião e a gente tem a Ayurveda, que seria a parte mais médica e de saúde. A Ayurveda ela é considerada também um sistema de saúde ou um estilo de vida, né? Onde o ponto principal é a gente viver em equilíbrio com os 5 elementos da natureza, então ar, fogo, terra, espaço e água. A gente viver em equilíbrio com os nossos princípios, né? Então, a Ayurveda traz muito para a gente que se isso não está te fazendo bem, isso não é para você, né? E uma outra coisa muito importante da Ayurveda é que a gente é o responsável pelas nossas próprias escolhas, que é aí, de uma forma bem resumida, um pouquinho do nosso karma. Karma é o resultado das nossas escolhas. Então, quando a gente brinca com a palavra fulano é meu karma, o trabalho é meu karma, tal coisa, se você escolheu, realmente é o seu karma. Né? Então, a gente ter aí esse equilíbrio com a natureza, a gente respeitar os nossos limites, respeitar o nosso propósito, respeitar o que faz bem ou não faz bem para a gente. A Ayurveda ela tem os pilares, né, como movimento, então que pode ser o movimento da respiração, como pranayama, movimento do corpo como yoga, atividade física em geral, dança, caminhada, futebol, o que for.
a parte da saúde mental, que entra meditação, respiração e yoga. A gente tem as terapias complementares, aromaterapia, cromoterapia, astrologia védica, por exemplo. A gente tem o estilo de vida e a alimentação aí como grandes pilares da Ayurveda. Tudo que eu amo, né? Sim, caramba, é super completo mesmo. Acho que eu não tinha noção de tanta coisa que significa isso, né? Sim. E a sua parte, né, que é a rotina, a organização, ela entra num tema que chama de Dinacharya, né, que é uma parte ali que a gente fala ou do estilo de vida, ou da saúde mental, ou da saúde física. Por quê? Porque para a Ayurveda, você ter essa rotina, você ter essa Dinacharya, faz toda a diferença na sua qualidade de vida. Uau, viu só, gente? Estamos aí alinhados. Gostei. Paty, com tudo isso, né, que você falou e que você tem trabalhado dentro do escritório, né, no 1 a 1 aí com várias pessoas, o que você tem sentido, assim, que as pessoas têm passado mais dificuldade, estão pecando com mais frequência? O que você consegue perceber aí? Existe algum tipo de padrão nessa deficiência em termos de qualidade de vida? Hoje em dia, pegando um pouco do momento que a gente vive, não diferencia muito do que é presente no meu consultório. Então, isso para mim é muito interessante, porque a gente teve várias diferenças de padrão, né, que a gente pôde ver aí em comportamento, mas vou pegar bem o Brasil, tá? Como foco aqui da nossa conversa. A gente tem um padrão alimentar muito ruim desde sempre, tá? Isso piorou. Então, teve um momento que o iFood fez uma publicação, lógico, felizes da vida, que estavam entregando e trabalhando a 1000, mas eram comidas fast food, não necessariamente. Você tinha a mesma opção de salada e de hambúrguer, salada e cachorro-quente, salada e pizza. E a entrega foi muito maior de fast food, digamos assim, de uma qualidade nutricional pior, né? Então, o brasileiro só intensificou o padrão alimentar dele, ele não mudou o padrão alimentar, né? A gente ainda tem uma população muito sedentária, intensificou nesse momento que a gente está vivendo, mas a gente tem uma população muito sedentária. Eu posso te dizer que a grande maioria dos meus pacientes chega para mim sedentário, né? Entendi. Então, é algo ainda de padrão, né, de estilo de vida que a gente tem que mudar, mas a ansiedade é uma coisa que chamou muito a minha atenção. Então, a gente tem a ansiedade, que eu falo muito benéfica, que é aquela ansiedade de você finalizar um projeto. Eu imagino que você tenha tido isso quando você lançou, né, toda aquela parte da organização sincera e os planners, tem tudo, é uma ansiedade positiva, é uma sensação de você querer ver o resultado. Mas a gente tem vivido muito um momento de uma ansiedade negativa, com sintomas físicos, com medo do futuro, e isso impactou muito, né? Então, a gente teve aí diversos fatores corporais, aumento de cortisol, ganho de peso, inflamação. Então, desde pessoa com queda de cabelo, aumento de espinha, né? Acne, edema corporal. Então, a gente teve alteração intestinal como resultado aí, bem comum também nos meus pacientes. Então, eu acho que, pegando o gancho do comportamento que o brasileiro já apresentava, eu senti um aumento, né, no padrão de ansiedade, de estresse, alteração do sono, né, então, assim, bebe muito mais bebida alcoólica, come-se muito pior, come-se mais tarde, porque você está trabalhando de casa, aí você acaba tendo uma alteração do seu padrão de sono, aí você não faz atividade física. Então, foi uma coisa cascata. leva a outra, né? Exatamente. E isso intensificou esse ano, é isso, né? Com certeza. E o que você recomenda de forma geral para essas pessoas? Hoje a gente já está num momento, né, de que a gente tem que ter um olhar um pouco mais positivo. Então, eu posso dizer que se eu tenho um defeito para algumas pessoas, é esse meu olhar positivo para as coisas. Então, eu prefiro acreditar que a gente pode melhorar, eu prefiro acreditar que a gente pode sempre fazer um pouco melhor do que antes, né?
E pensando dessa forma, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é olhar para o que a gente está fazendo. Olhar a hora que a gente está indo dormir, como a gente está indo dormir, como é que está a sua qualidade do sono, como que você está acordando, se você está acordando disposto, não disposto, acordando com energia ou não, como é que está o seu padrão alimentar, né? Eu brinco, tem uma das coisas que eu aprendi no curso, mas que é o seguinte, olha o seu lixo reciclável e o seu lixo orgânico. Compara eles. Total. É lógico que a gente, hoje em dia, vai em hortifruti, vem ainda muita embalagem de isopor, de plástico, mas de uma forma geral, né? Não vamos ser aqui ridículo e falar, não, essas coisas contam, não, mas olha lá, caixinha, embalagem, né? Potinhos em geral, latinhas. Olha lá, como é que tá o seu lixo? Né? Como é que anda esse seu padrão alimentar? E sua rotina, que a gente estava batendo um papo, né? Então, assim, tudo isso vai ter um impacto, seja agora, ou seja daqui a pouco, ou seja no futuro, né? Então, assim, a gente tem um histórico que isso vem piorando. Então, o que eu escuto muito? Nossa, só se fala de coisa saudável na internet. Se não fosse necessário, a gente não estaria falando. Mas os dados de obesidade no Brasil crescem, os dados de diabetes no Brasil crescem, os dados de sedentarismo são altos e os dados... Gente, o Brasil tornou-se o primeiro país em ansiedade. Loucura isso, né? Nossa. Os dados são muito críticos, né? A gente chegou numa situação muito crítica e as pessoas, elas... acho que elas fogem um pouco, né, da realidade ou dessa consequência, talvez esse karma que você disse aí também, né? Mas que bom, Paty, assim, achei que o conteúdo foi excelente, adorei escutar um pouco mais aí de tudo que você trouxe. Agora eu quero te convidar para a gente ir para o segundo bloco, para a gente falar um pouco mais sobre produtividade. Eu sei que esse é um assunto que envolve também o seu trabalho, que a gente troca aí um pouco. Me conta, Paty, o que é produtividade para você? Eu tive aí um histórico, né, de indústria farmacêutica e eu lembro que em um momento, o meu avô, que tem 96 anos, a gente sempre aprende, um dia falou assim para mim, Paty, aquela pessoa que fica no escritório das 9 às 19, não significa que ela está produzindo mais do que você, que chega às 8 e sai às 4, chega às 8 e sai às 5. Muito pelo contrário. Né? Então, para mim, produtividade é você entregar o planejado no tempo programado, né? Que é uma coisa que a gente discute muito, né? Mas não necessariamente é você trabalhar até tarde, uma coisa que, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode acabar fazendo, né? Mas que isso não seja constante. Então, você trabalhar de domingo a domingo, para mim, não necessariamente é uma produtividade. Né? Então, para mim, produtividade é você entregar o trabalho no tempo planejado. Maravilhoso, isso aí. Obrigada. Você se considera uma pessoa produtiva? Eu me considero uma pessoa produtiva, aprendi a ser produtiva. Tá? Não necessariamente eu sempre fui assim, eu era aquela pessoa talvez que fazia até o meu limite. Hoje eu sou a pessoa que eu amo planner, você sabe, adoro agenda. Eu sou aquela que uso caneta colorida, eu ponho verde, vermelho e amarelo. Isso para mim funciona muito. E eu trabalho muito com horário e com data. Eu acho que hoje eu aprendi a ser produtiva porque eu aprendi a me organizar. Mas não que eu tenha sempre sido assim. Sim, sim. E sobre a sua organização, quais são as suas principais rotinas, seus truques? Eu gosto de manter uma programação, então eu gosto de fazer aquela história de pegar um dia da semana e programar ou o resto da semana ou a semana seguinte. Como a gente estava conversando, eu prefiro hoje, sexta, programar a semana que vem e não deixar isso para o final de semana. Então, isso para mim é algo essencial, programação. Então, eu sou aquela pessoa que eu incluo tudo na minha agenda. Se eu quero marcar um cabelo, se eu quero fazer alguma atividade minha pessoal e tal, eu faço isso. Tinha uma época que eu colocava lá academia de manhã, isso se tornou mais do que um hábito, então eu não preciso colocar. Um pouco da Ayurveda que eu trago para o meu dia
é a meditação pela manhã. Eu acho que isso me ajuda a começar o dia mais tranquila. Então, como a gente estava conversando, né, essa história de, às vezes, eu atropelar a meditação de manhã para encaixar um paciente a mais, ou, para mim, isso já começa atrapalhando minha produtividade, porque tira uma coisa que eu gosto da minha rotina. Eu gosto de usar aromaterapia, né? Então, eu gosto de usar alecrim, capim-limão durante o dia, alecrim, né? O alecrim de manhã me ajuda bastante, o capim-limão também me ajuda bastante, são 2 que eu gosto muito. Eu uso alguns pomanders também que me ajudam a dar foco, concentração e energia. Se eu vejo que eu estou muito já ficando desfocada ou muito aérea, às vezes eu faço um exercício de respiração, ou eu vou lá, trago um pouco a atenção plena mesmo para aquilo que eu estou fazendo, e falo, peraí, eu estou aqui com o e-mail aberto, pensando lá na morte da bezerra, e eu falo, não, vamos lá, vamos estruturar. Então, eu trago isso para a minha rotina. A parte da manhã, para mim, é essencial. Ela vai determinar o resto do meu dia, entendeu? Então, para mim também. Se eu sou aquela pessoa que eu atropelo amanhã, com certeza o meu dia vai ser atropelado. Então, se eu marquei ir para academia e eu não vou por algum motivo que eu tive que atropelar, ao longo do dia aquilo vai de algum jeito me impactar. Então, amanhã, para mim, é muito importante. Seja tomar um shot detox, ou tentar tomar meu café da manhã, ou se eu vou fazer um jejum intermitente, meu jejum é sempre consciente. Então, eu não estou fazendo jejum porque não deu tempo do café. Eu estou fazendo jejum porque eu me programei para fazer o jejum, né? Então, se você me perguntar da rotina principal, é eu ter a minha manhã adequada, né? Eu tendo a minha manhã adequada, eu tenho certeza que o meu dia vai ser muito melhor. Perfeito. Adorei. Eu também tenho muito disso, assim. A gente compartilha de algumas coisas super importantes e esse planejamento e cuidar. Eu falo muito que é o autocuidado primeiro, né? Porque é exatamente a gente se colocar em primeiro lugar. Então, se a primeira coisa que eu faço no meu dia é o autocuidado, e esse autocuidado para cada um vai ser de uma forma, o que é importante para você, né? No meu caso, assim, eu gosto muito de fazer atividade física de manhã, até porque também pela minha rotina, se eu não faço de manhã, dificilmente eu vou conseguir fazer outro horário. Então, assim, eu já entendi isso e aí eu não abro mão. E aí eu tenho que ter uma disciplina, né, para fazer isso, porque nem todo dia a gente está com aquela disposição toda, mas eu percebo claramente que o dia que eu não faço uma atividade física ali, mesmo que seja para dormir a mais, o meu corpo já responde um pouco diferente, né? Então, assim, gosto muito de pensar nisso, indico muito também para os meus clientes sobre essa questão do autocuidado, né? E de você começar o seu dia se colocando em primeiro lugar, se cuidando, para que depois você cuide do outro, né? Então, obrigada aí pela sua contribuição. Por fim, vamos ver, Paty, qual que é a sua maior dificuldade em termos aí de produtividade, de rotina? Minhas maiores dificuldades é falar não, né? Então, eu acabo, muitas vezes, para agradar o outro, seja um paciente, um colega, eu tenho muita dificuldade de falar, olha, eu não posso te atender essa semana. E aí eu acabo me sobrecarregando. Então, eu tenho feito esse tipo de pedido para alguns colegas e amigos. Eu tenho pedido, entre em contato com a minha secretária, eu passo o contato da minha secretária, porque eu tenho essa dificuldade. É uma vontade minha sempre de querer ajudar, mas hoje eu começo a colocar em questão, será que eu realmente vou conseguir ajudar estando cansada? Não. Sim. A gente não vai entregar o nosso melhor. Eu tive que fazer uma decisão super difícil, que foi cancelar uma viagem, uma missão voluntária para o sertão do Piauí, que está acontecendo agora, até dia 19, porque eu estava num momento que eu não ia estar no meu melhor para ir doar para uma ação voluntária. Então, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei recentemente, mas é uma decisão que é muito importante. Então, hoje, se você me perguntar, a maior dificuldade que eu tenho hoje é reduzir as minhas atividades. Eu estou num momento muito bom da minha carreira, graças a Deus. Então, eu tenho sido procurado por diversos tipos de paciente, em questão de trabalho profissional, de oportunidades, mas é aquele momento que
a gente fala, putz, ainda bem que chegou o momento, talvez, de eu começar a falar não, né? E porque a gente vive nessa busca, né, mas você está também super nessa onda de curso e lançamentos, e a gente busca isso, então agora a gente fala assim, não, agora é meu momento de dizer não, de escolher e de ver o que é bom para mim, e eu sempre vou valorizar a qualidade de vida em minha família, sempre, mas em termos de proposta de trabalho, é uma coisa que, eu falo na primeira entrevista, na segunda, na terceira, eu não tiro isso do meu discurso. Então, assim, é eu ter tempo com qualidade. Então, a gente conversou, né, dessa semana, de a gente estar mais atolada de trabalho, lembrando que isso tem que ter começo, meio e fim, a gente não pode viver dessa maneira, mas eu sempre coloco aí a minha família como uma prioridade. Então, se, igual a Ayurveda diz, se isso não vai fazer bem para mim, se isso não vai fazer bem para minha família, não vai fazer bem para mim, né? Então, se hoje eu tenho uma dificuldade em reduzir essas atividades, mas ao mesmo tempo é a minha maior dificuldade, mas é a minha maior necessidade atual. Maravilhoso. Obrigada. Adorei. E agora nós vamos para o último bloco. O último bloco é mais um bate-bola à la Marília Gabriela. Então, eu te pergunto e você tenta responder em 1, 2 palavras aí, pode ser? Vamos tentar. Então, vamos lá. Você sinta. Tati, o que te move? Propósito. E quem te inspira? Ui, aí você me pegou. Eu tenho várias pessoas que me inspiram. Hoje eu tenho como uma pessoa que me inspira muito a Mariana Serra, que é CEO da Volunteer Vacation, que é essa empresa onde eu fiz a minha primeira missão voluntária. Ela é uma das pessoas que hoje mais me inspiram. Legal. Qual é o seu karma ou seus pontos fracos? Eu acho que um dos meus pontos fracos é isso, muitas vezes colocar as outras pessoas na frente da minha pessoa, né? Essa necessidade sempre de querer ajudar e querer agradar, e às vezes eu acabo a minha pessoa ficando de lado. Então, acho que o meu karma tem muito a ver com esse propósito, então tem que muito com a vida e aprendendo a equilibrar, né? O propósito, a minha qualidade de vida, o que eu posso fazer nesse momento. Eu acho que é um aprendizado meu diário. Boa. Um sonho. Fazer trabalho voluntário na África. Legal. Meu maior sonho. Vai conseguir, com certeza. Uma viagem. Uma viagem? Grécia. Meu lugar. Sonho, Punta del Este. Uma inspiração. Uma inspiração? Médicos Sem Fronteiras. Um objetivo para 2020. Para 2020, viver mais. Ou viver com mais leveza, digamos assim. Boa. Um filme. Como é o nome daquele filme da Angelita Jolie? Amor Sem Fronteiras. Um livro. Zona Quente, meu primeiro livro que determinou eu ser médica hoje em dia. Uma frase. Seize the day, carpe diem, aproveite o momento. Sociedade dos Poetas Mortos. Isso aí. Bom, muito obrigada, arrasou, adorei o nosso papo, foi muito rico. E agora, só para finalizar, me conta aqui quem você gostaria também de escutar, bater nesse bate-papo aqui sincero comigo. Quem você indica? Pensar aqui. A Lari você já fez, né? Que eu vi um pouquinho de astrologia. Eu acho que a gente podia trazer alguém que fosse, que falasse um pouco hoje de... Deixa eu pensar. Eu acho que a gente podia trazer alguém que falasse bastante de trabalho voluntário,
Ótimo. Eu acho que eu tenho uma pessoa que pode, eu não sei como é que é a agenda dela, não, que é a Carol Freire. A Carol, ela é uma das pessoas responsáveis pelo Instituto Dharma, que também faz essas expedições voluntárias. A Mariana seria muito bom, mas eu não sei como estaria a agenda dela para fazer, mas a Carol foi a minha professora de empreendedorismo social, a minha professora do curso de ajuda humanitária, e ela teve aí uma experiência nas ODS, que estão em alta, né, nesses Objetivos de Desenvolvimento da ONU, e eu acho que ela poderia agregar de um assunto que a gente sabe muito pouco hoje em dia. Adorei, já quero. Obrigada. Ela é uma grande referência também para mim, uma inspiração aí. Ela fala bastante de propósito, inclusive o impacto do propósito na nossa vida, né, Má? Que às vezes a gente vive em busca desse propósito e acaba sendo prejudicado por essa busca. Sim, né? Acontece. Muito bom, muito obrigada, Paty. Agora é o seu momento para você fazer seu jabá, como que as pessoas podem te encontrar, conhecer mais o seu trabalho, o que você está oferecendo. Bom, tem o meu Instagram, hoje em dia tem o blog, né, o meu site, que também está lá no Linktree do meu Instagram, mas eu acho que eu acabo me comunicando mais através dele. Tem um canal no YouTube que é meu nome, Doutora Patrícia Savoy. Lá tem vídeos sobre os principais temas que eu falo, né? Então, tem 10 vídeos de Ayurveda, tem 10 vídeos de canabidiol, tem 10 vídeos de medicina integrativa, tem 10 vídeos sobre emagrecimento. Então, o meu canal do YouTube hoje eu consigo colocar informações com um pouco mais de tempo, né? E às vezes a gente prefere ouvir do que ler. Né? Então, eu acho que esses canais, né, tanto o site como o YouTube, como o Instagram, os três você encontra no Instagram, então acho mais fácil, que é o @doutora Patrícia Savoy. Mas eu queria realmente agradecer aqui essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que... A primeira vez que eu ouvi falar de organização, Má, foi com aquela Mary Kondo. Sim. Com o documentário dela, eu fiz o livro, e foi a primeira vez que eu realmente senti o quanto você ter uma organização desde o seu armário, né, para a sua vida, o quanto isso impacta, né, no nosso dia a dia. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acho que eu só conheço você que fale mesmo com aprofundamento nesse assunto. A gente tem gente que fala, né, de diversas outras coisas, e coaching, tudo, mas de organização, eu acho que é algo que a gente acaba deixando muito de lado, mas é algo que a gente tem que aprender a fazer. Isso aí. Muito obrigada, Paty, pelo seu tempo, pelo prestígio, né? Conseguimos finalmente um horáriozinho. E é isso. Tenho certeza que esse conteúdo agregou e aguçou a curiosidade de muitos, né? Espero poder contribuir, sempre esse é o nosso objetivo, levar mais conhecimento para as pessoas e conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Má. E até a próxima. Mesmo. Até, beijos. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!